tema diferente. Acho que é legal a gente fazer as reflexões, né, a respeito da doutrina, a respeito da lição de Cristo. Eu gosto de trazer reflexões para vocês, como eu já disse, quem já me ouviu falar, sabe que o palestrante, ele é aquele que precisa primeiro aprender a lição, antes da plateia. Eu preciso falar de algo que é aquilo que preciso melhorar em mim, né? Então, por isso que eu gosto de sempre trazer novas reflexões. Mas eu trouxe mais uma vez o culto do Evangelho no Lar, porque, como a Regina explicou, né, falou sobre os trabalhos que a casa tem, a gente tem hoje basicamente 3 trabalhos mediúnicos, né? Segunda, terça e quinta. Especificamente o trabalho da segunda-feira é um trabalho de desobsessão. E nós temos o feedback, né, a orientação do plano espiritual para as fichas, né? O atendimento, como ela falou, é feito à distância. A pessoa não vem até aqui. Então, naquela ficha, a gente anota o que foi trabalhado, aquilo que aconteceu na sessão de desobsessão para aquela pessoa que pediu ajuda, e algumas vezes vem orientação da espiritualidade. E, invariavelmente, é pedido para fazer o Evangelho no Lar. Invariavelmente é pedido para vir tomar passe. E, invariavelmente, é pedido para mudar os pensamentos, mudar o padrão vibratório. Mas o que a gente percebe é que sessão vai, sessão vem, né? Trabalho de desobsessão feito acontece e nada muda. As pessoas ainda acham que o trabalho de desobsessão ou o trabalho mediúnico, sejam de cura da terça ou seja de quinta, é só com a espiritualidade. A espiritualidade dá conta. Eu entrego meu problema e eles resolvem para mim. Só que a gente precisa se conscientizar que a gente tem que fazer a nossa parte. E uma das coisas que eles nos pedem é isso aqui, ó, fazer o Evangelho no Lar. A gente precisa ter esse cuidado conosco, com a nossa casa e com a nossa família. A leitura da Rê tocou exatamente no ponto, né? Onde começou o Evangelho, e como começou o Evangelho no Lar. Jesus ia para a casa de Pedro e lá sentava para conversar. Era uma conversa, era uma roda de conversa. E ele trazia as lições que ele precisava passar para a humanidade através dessas reuniões. E foi assim que começou, né? O hábito de estudarmos Jesus dentro do nosso lar não é criação da doutrina espírita. Ele nos foi sugerido pelo próprio Jesus em suas visitas à casa de Pedro, onde se reunia com os apóstolos. Então, a gente ouve muito falar em Evangelho no Lar, Evangelho no Lar, Evangelho no Lar, acha que isso é coisa só de espírita. Mas isso é do cristão, né? Todo cristão deveria fazer na sua casa esses minutinhos de contato com Deus, de contato com as lições do Cristo. E é isso que eu vim propor para vocês, para quem não faz, e reforçar para quem faz, que isso é muito importante, além de ser uma proteção, é um momento ímpar de você se conectar com os membros da sua família. Muitas vezes eles não são aqueles anjos de candura, nós não somos anjos de candura, né? E talvez seja esse momento em que a gente consiga afinizar essas energias, né? Harmonizar essa paz dentro do lar. Em todos os lares que Jesus visitava, ele iniciava uma conversa elevada, proveitosa e convidava as pessoas a estudarem os livros sagrados, ensinando-nos a valorizar o tesouro do tempo no diálogo fraterno e no aprendizado.
É um recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o núcleo familiar, favorecendo aos que participam desse estudo a renovação dos sentimentos, hábitos e ações, e melhorando de forma significativa a convivência dentro do lar. A gente está sempre na correria, está sempre engolindo a comida, está sempre atendendo o telefone, está sempre pondo a comida no fogo e a máquina para lavar. A gente está nessa loucura. Mas a gente precisa ter um momento de autocuidado. Então a gente vai parar, vai comer com calma, vai sentar na frente da TV entre uma tarefa e outra para dar uma desanuviada. A gente cresceu com essa ideia de que vagabundear, se você sentar, você está vagabundeando, né? A gente precisa ter esse autocuidado, de parar de vez em quando na correria do dia a dia. Eu diria que esse é o autocuidado de convivência familiar, para você juntar o povo e harmonizar a energia da casa. E vamos ver como é que a gente faz isso. Então a gente tem um roteirinho. Eu queria mostrar para vocês que nós temos lá na frente um roteiro. Para quem não faz, lá na frente tem esse roteirinho que a gente fez. Tem tudo mastigadinho que eu vou falar, tá aqui. São passos simples, fáceis de serem promovidos no dia a dia. Basta a gente se organizar e a gente querer fazer. Então o roteiro é o seguinte: primeira coisa, a gente escolhe um dia da semana e define um horário fixo e dia da semana para reunião com os familiares. Por que eu preciso ter um horário fixo? Eu não posso fazer um dia eu faço na segunda, outro dia eu faço na quarta, outro dia eu faço no sábado, uma hora eu faço de manhã, outra... Pode fazer a hora que vocês quiserem. Porém, é interessante a gente ter um horário fixo, porque nós não estaremos sozinhos. O intuito é reunir a família. Mas quem vai estar conosco na nossa casa também são os desencarnados. São os espíritos protetores, são os espíritos que nos acompanham, são os espíritos afins e são, na medida em que nós vamos sendo constantes e persistentes, eles pensam assim: muito bem, Simone está fazendo o evangelho na casa dela toda terça-feira, 14h. Ela está sendo constante e persistente todas as terças-feiras às 14h. Podemos ter lá na casa dela um ponto de apoio para que, se nós tivermos alguém que precisa ouvir o Evangelho de Cristo, nós poderemos levá-lo até a casa dela. Eu vou falar mais sobre isso, porque vocês não precisam ficar assustados, tá? Eles levam, mas eles mandam embora também, eles recolhem, não fica ninguém não. O Evangelho no lar deve ser feito por todos os que desejarem participar, podendo até ser feito por uma pessoa só. Lembra que eu falei que o ideal é a gente reunir todo mundo? Ah, mas o meu marido não concorda, ele não é espírita, meu filho nunca está em casa, a minha filha não quer nem saber, meu pai, minha mãe, meu tio, enfim. Ah, não vou fazer o evangelho no lar porque tem que ter a família. Não tem a família, não vou fazer. Não. Mesmo que você esteja sozinho, você faz em casa, porque vai ser a proteção da sua casa, como eu falei. Basta que você esteja lá de boa vontade, em nome do Cristo, para estudar as suas lições, a espiritualidade vai estar lá, vai te apoiar, vai saber lá no quadro deles de rotina, que na sua casa, você mesmo fazendo sozinho, estará lá disponível para ser um ponto de apoio, para que eles possam levar, talvez um andarilho precisa de aula, precisa ouvir o Evangelho, e aí eles contam com a casa de vocês. Então façam mesmo se os
parentes não estiverem. Outra coisa, mesmo que eles não estejam participando, se vocês começam a mudar essa atmosfera energética, quem sabe não é o momento deles começarem a perceber essa mudança e quererem participar. Tem que começar por alguém, né? Talvez a gente não espere que o marido, a esposa, o filho, a filha, o irmão, o pai, a mãe comecem. Que a gente comece então, né? A duração do culto poderá ser de 15 minutos ou mais. Por que a gente não pode fazer do Evangelho no Lar 2 horas? Porque não tem necessidade. A gente não vai fazer desse momento uma aula, uma palestra. A gente vai reunir a família só por 10, 15 minutos, 20 no máximo, para fazer esse estudo. É um estudo rápido e constante. Então não precisa mais do que 10, 15, 20 no máximo. Providencie uma jarra com água para ser fluidificada durante o culto. Quem é que vai fluidificar? A espiritualidade. Falei que eles vão lá. Você começando a fazer e eles percebendo que você tem constância, eles vão lá e vão te beneficiar fluidificando a água. Então deixa uma jarra, deixa os copinhos lá, no final é só distribuir, assim como a gente tem aqui, né? Depois do passe, a gente tem a água fluidificada. Em casa a gente pode fazer a mesma coisa. Se tiver um doente, pode pedir, separa uma aguinha. Essa aguinha, no final, a gente pede que seja fluidificada para o fulano, para que ele melhore. Faça uma prece de abertura, pode ser o Pai Nosso, ou qualquer prece simples e espontânea. Como a gente faz aqui, uma prece, né, para começar os trabalhos, para que a gente chame, né, essa egrégora de espíritos amigos para dentro da nossa casa. Leia e comente um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas eu não entendo nada, nunca fiz curso, eu não sei. Basta que vocês leiam um trechinho. Cadê o Evangelho? Ah, está fechado. Mas tudo bem. Basta que vocês leiam um trechinho. Vou pegar um pedacinho aqui só para a gente ler. Ó, aqui, neste livro, tem 1, 2, 3, os parágrafos são numerados. A gente, se não quiser ler esse trecho inteiro, ó, que vai do 1 ao 5, a gente pode ler o 1. E tenta entender só o que está nesse parágrafo. Não tem pressa de fazer isso. Eu estou fazendo o evangelho, eu faço o evangelho na minha casa aos domingos com meu marido, mas de terças-feiras eu faço online com a minha filha que mora em São Paulo. E a gente está, desde 2021, fazendo evangelho semanalmente às terças-feiras. Agora nós estamos finalizando o evangelho e nós fomos de cabo a rabo, desde 2021, e a gente não terminou ainda, está no finalzinho, está na parte das preces, da coletânea de preces. A gente faz questão de ir prece por prece, e a gente vai lendo e vai entendendo. E ela também fez curso, então ela precisa mastigar um pouco mais, ela quer entender. Então, a gente vai devagarzinho, não tem pressa, não precisa fazer um trecho inteiro, mas pode fazer um parágrafo, ler um parágrafo e está tudo certo. Caso deseje, faça uma leitura complementar com outras obras doutrinárias, comentando-as em seguida. O Evangelho precisa ter, né? Afinal de contas, é o Evangelho no lar. Mas vocês podem complementar. Agora eu já consigo entender melhor o Evangelho. Eu vou pegar uma outra obra para complementar. Eu, no domingo, na terça-feira com ela, a gente faz o Livro dos Espíritos. Primeiro, lê um trechinho do Livro dos Espíritos, comentamos, como se fosse um estudo mesmo.
E aí a gente faz o Evangelho, um trechinho também comentando. Né? Então vocês podem escolher a obra que vocês quiserem e temos uma sugestão no final para vocês verem o que pode ser feito. Faça as vibrações para o seu lar, envolvendo a família em vibrações de amor e harmonia. Esse momento das vibrações, vibração, gente, nada mais é do que desejo. Vamos vibrar saúde para a Helenice. É desejar saúde para a Helenice. Vamos vibrar pelo hospital de São Roque. É desejar saúde para todos os que estão internados no hospital de São Roque. Pela paz no Oriente. É desejar paz para todos os que estão envolvidos nas guerras do Oriente. Então lembrem-se, vibrar é desejar. Então eu vibro amor, eu vibro paz, eu vibro saúde, eu vibro harmonia para... Aí vocês nomeiem quem vocês querem desejar tudo isso. O ideal é que nas vibrações vocês envolvam só a família de vocês. Sem abrir muito, né? Por quê? Porque às vezes a gente está vibrando por um vespeiro que a gente não tem condição de pôr o dedo. Então, o Evangelho é para fazer... cadê o lar aqui? Não tem essa palavra, mas tudo bem. Então a gente faz aqui. O Evangelho é para fazer no lar, então a gente faz para a família. Tá? Ah, mas eu posso vibrar pelos presídios? Pode vibrar pelos presídios, pode, mas o cerne, a essência, é para você vibrar pelos familiares. Posso vibrar pelo vizinho? Pode, mas a essência é para os familiares. Posso vibrar pelos meus parentes desencarnados? Pode, não tem problema nenhum. Só não pode fazer disso algo sem borda, né? Que aí a gente vai abrindo, quando a gente vê, a gente já está fazendo mais vibração do que o Evangelho, estudo em si, tá bom? Aí as sugestões de livro, que eu falei. Pode ser, o Evangelho tem que ser, né? Segundo o Espiritismo, do Kardec. Pode ser o Livro dos Espíritos, pode ser o Pão Nosso, Fonte Viva, Pai Nosso, por aí vai, gente. Né? Tem uma infinidade de livros para a gente fazer, que são liçõezinhas pequenininhas, de fácil compreensão, e para a gente pôr aí o tico-teco para funcionar, tá bom? Aí a gente faz uma prece de encerramento, agradece a Deus pela vida, roga a Jesus proteção para o lar, ou pede pelos necessitados, encarnados e desencarnados. Eu sempre faço pelos meus parentes desencarnados, pelos meus familiares encarnados, pelos meus filhos, pela minha casa, pelos meus vizinhos em volta, faço pela obra que a gente toca lá em Ibiúna, que é o Barracão da Sopa, faço pela minha casa, peço proteção, peço a higienização, a limpeza, peço a fluidificação da água, faço a prece de encerramento. E acabou. É muito, muito simples. E a gente faz isso, acho que há uns 30 anos já. 30 anos. Então eu tenho certeza que a minha casa é um ponto de referência. Quando a gente está fazendo o Evangelho, quem faz não sabe, né? O gatinho e o cachorrinho ficam quietinhos, né? Tudo fica mais tranquilo, ou não, né? Às vezes quando a gente está conversando é o contrário. O telefone toca, gente aparece, inventa compromisso, tudo isso é para tentar ver se eu persistir, ela existe. Mas a gente faz isso há muitos anos e eu tenho certeza que lá é um local onde eles podem levar alguém que precisa ouvir o Evangelho, ouvir a lição, a discussão. Por falar em discussão, que não vire uma discussão, né? Que a gente só faça o estudo com comentários. Não deve ser um debate, não deve ser uma discussão. Eu penso assim, o outro pensa assado, e a gente entra num
conflito? É para apaziguar, não é para fazer disso um ringue, né? Então a gente precisa lembrar dessas, que a gente tem visita sempre, né? Porque se a gente sabe que a espiritualidade está junto, a gente tem que tratar bem as visitas. A gente não vai brigar na frente das visitas, não vai andar de cueca, de calcinha, né, na frente da visita. Eu prefiro manter a linha como se eu estivesse recebendo, né, gente na minha casa. Sirva um pouco de água fluidificada para os participantes. Então, encerrou, cada um toma um golinho de água. E aí sim, o que não fazer? Já falei algumas coisas, né? Não discutir ou ter desentendimentos antes, durante e depois do momento do Evangelho. Às vezes acontece da gente ter brigado antes e o momento do Evangelho é para dar aquela apaziguada, né? Mas durante a gente não tem que, a gente tem que evitar ao máximo. Você acha uma coisa, eu acho outra, a gente tem que respeitar e a gente vai tentar entender melhor numa próxima leitura, certo? Usar celular, TV ou qualquer outra distração que tire o foco da leitura e da reflexão. A gente apaga todas as TVs, coloca uma luz baixinha, né? Fica uma coisa mais tranquila, mais suave, pode colocar uma musiquinha no fundo, bem levinha, só para manter a energia, né, alta. Não consumir bebida alcoólica ou substância que altere a consciência. Nem precisava estar aqui, né? Mas quem sabe, né? Fazer por obrigação ou com pressa, sem conexão com o propósito espiritual. Ai, a novela está acabando. Ai, a série. Ai, o futebol. Ai, né? A gente tem que ter, como eu falei, esse autocuidado. Quando você vai para o banho, toma um banho gostoso, né? Deixa cair a água, levar embora as energias pesadas. Esse é o autocuidado com a família. Vamos reunir a galera com tranquilidade, com carinho, com tempo, sem deixar, né, na correria. Ai, 10 minutos, dá tempo, né? Vamos fazer agora para poder pegar o futebol? Então, vamos pensar nisso. Lembre, eu sempre lembro assim, às vezes o Carlos quer dar uma adiantadinha, 5 minutinhos. A visita, será que a visita já chegou? Não está marcado 7h30? É 7h30 que começa. O aceleradinho, né? De vez em quando dá você quer dar essa acelerada. 7h30 é 7h30, não é 7h20, não é 7h40, né? É 7h30. Tratar um momento como ritual místico ou sessão mediúnica. O Evangelho no Lar é um encontro de estudo e prece, não é uma reunião mediúnica. Isso é condição sine qua non, né? Não tem discussão. A gente não tem que fazer do Evangelho uma reunião mediúnica. Por isso que a gente fala que é para fazer no lar com os familiares. Ah, o vizinho, vem cá, vamos fazer o Evangelho lá em casa? Quando acabar, a gente vai fazer psicografia, psicofonia, vamos chamar o mentor. Vai dar ruim. Vai para mim, vai dar ruim. A Regina falou, nós temos um dia de educação mediúnica. Ah, eu sinto o mentor, eu falo com o mentor, eu escrevo o que o mentor me fala, eu falo o que o mentor me fala, eu ouço o que o mentor me fala. Vem desenvolver, vem educar a mediunidade na quinta-feira. Não faz isso em casa nem sozinho. Não vai dar bom. Aqui, nossa casa, quantos anos a casa tem? 80? 80 anos. 80. 80 anos, a casa está preparada, de cima embaixo, de frente para trás, de um lado para o outro, está preparada para receber o que for aqui, em termos espirituais. A nossa casa não está. Mesmo que eu faça Evangelho a 30, não está preparada para fazer reunião mediúnica. Então não façam reunião mediúnica em casa. No Evangelho, fora do Evangelho, façam aqui. Desenvolvam, eduquem a mediunidade aqui. A casa está precisando muito de trabalhadores. Então, aliás, vocês podem divulgar, tá? Dia 10 começa uma quinta turma, né, Rê? Prolongar demais a reunião não é legal. O ideal é que seja simples, objetiva e acolhedora.
Bateu, valeu, acabou. Não precisa ficar enrolando, não precisa ficar gastando saliva, não precisa ficar pregando. Ai, porque hoje meu irmão, meu tio, meu avô, sei lá, vai participar, eu vou aproveitar. Eu vou dar surra de evangelho. Lembra da história da surra de Bíblia do Chico? Eu não vou saber nem contar toda. Eu sou ruim de contar a história, mas ele diz que ele precisou sair. Não precisou sair, não. Ele estava incorporado num espírito muito renitente, muito bravo, estava muito. Me corrija se eu errar a história. E ele falou para o dialogador que estava com ele: olha, seja duro, surra de Bíblia nele. Falou uma coisa assim, né? Ele quis dizer, taca o evangelho nele. E aí, quando ele estava incorporado, o dialogador, né, que na época falava que era o doutrinador, pegou a Bíblia, o evangelho, e tacou na cabeça dele, começou a bater no Chico. Não é esse tipo de surra de evangelho que a gente quer, né? A gente não quer pôr a goela abaixo para as pessoas que a gente acredita. A gente convida. E se a pessoa gostar, ela fica. Se ela não gostar, ela vai embora, né? A gente faz a nossa parte. A gente não tem que convencer ninguém. Nada de polemizar, de discutir ou debater pontos de vista divergentes. Às vezes a gente tem familiares que têm outras religiões, têm outros entendimentos. E a gente pode discutir o ponto de vista, mas não pode ser uma rixa, não pode ser um embate, não pode ser uma polêmica, não pode ser, né, um motivo de o que tinha que estar bom ficar ruim, né? Então, vamos com calma. E nós não vamos interromper constantemente para atender telefone, para ver rede social ou qualquer outra coisa da casa, né? O bolo que ficou no forno. Então, espera, faz o bolo depois, faz o bolo antes, enfim. Já deu para entender, né? Eu quero que vocês tenham sempre em mente assim: nós nunca estamos... eu vou fazer sozinho. Não, nós nunca estamos sozinhos. E não estando sozinhos, nós temos que levar em consideração as visitas. Né? Então, é muito desagradável quando você está conversando com a pessoa, está conversando, estou olhando o celular, e estou conversando, né? E a televisão. Não dá. A gente dá atenção para eles, a gente, né, tem que ser educado. Acabou. Nem me grava mais, achei que tinha mais. Muito bem, então eu quis trazer para vocês de novo, para reiterar essa questão de quando a gente pede para a espiritualidade ajuda, a gente precisa saber que a gente tem uma parte, uma parcela de responsabilidade nessa transformação que a gente está buscando. Então, eles sempre pedem para que se faça o Evangelho no lar. Então, na segunda-feira, como eu falei, né, a gente tem isso muito claramente colocado. Pergunta para o fulano: e aí, você fez o que a espiritualidade pediu, tomou passe, foi estudar na sexta-feira o Evangelho, fez o Evangelho no lar? Não, ainda não. Não deu. Então, passem para frente, passem adiante a informação. Quem não faz, começa a fazer. Quem precisa de roteirinho, está lá na frente. Estejam cientes de que Deus ajuda quem se ajuda, né? Então vamos fazer a nossa parte, tá bom? Que Deus nos abençoe, que vocês saiam daqui com tudo aquilo que vocês vieram buscar, mas que, acima de tudo, vocês cheguem de volta em casa, refletindo sobre a responsabilidade de vocês no processo de cura, no processo de transformação. Tá bom? Então é isso.